Olá, queridas crianças. Vamos para mais um assunto de matemática. Na nossa aula de hoje, nós iremos aprender sobre critérios de divisibilidade. Bom, o que vem a ser isso? É para a gente saber se um número ele é divisível por um número, sem precisar sobrar resto, sem você precisar fazer cálculo também. Então, a gente vai saber alguns critérios de alguns números para saber se esse número é divisível por esse outro número, por 2, por 3, por 5, por 9 e por 10, né? Vamos saber desses números. Dos outros não, somente desses por enquanto. Então, um número, ele é divisível por outro quando a divisão é exata. Então, quando a gente vai dividir um número, não pode sobrar resto, certo? Se a gente precisar fazer um cálculo, como é que a gente pode saber disso? Então, sem efetuar a divisão, podemos verificar se o número é divisível ou não por outro. Então, vamos saber do 2. Qual é a regra do 2? Certo? A regra do número 2. Um número, ele é divisível por 2 quando um número é par. Isto é, termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se o número terminar com um desses números aqui, ele é divisível por 2. Quando você for fazer um cálculo por 2, você vai perceber que o número terminando com um desses daqui vai terminar em 0. Então, não vai sobrar resto, certo? Então, você memorizando que se o número terminar com um número par, ele é divisível por 2, certo? Vamos para um exemplo. Observe esses exemplos aqui desses números, certo? O número 520 é um número par? Sim. Por quê? Porque ele está terminando em 0. O número 6.738 é um número divisível por 2? Sim. Por quê? Porque ele está terminando em 8. O número 52 é um número divisível por 2? Sim. Porque ele está terminando em 2. O número 786 é um número divisível por 2? Sim, porque ele está terminando em 6, certo? Vamos para um outro exemplo agora. Se eu quero saber se o número 422 é um número divisível por 2? Sim, porque aqui, ó, ele está terminando em 2. Agora, se eu quero saber se o número 525, ele é um número divisível por 2? Não, porque ele está terminando em 5. E qual é a regra para saber se é divisível por 2? Tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Esse número aqui, ele não é divisível por 2 no critério de divisibilidade, certo? Vamos para mais um exemplo de regra de divisibilidade. Agora vamos para o número 3. Observe aí, divisível por 3. Quando é que a gente pode saber se um número é divisível por 3 sem precisar fazer cálculo? Então, quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3 ou múltiplo de 3. Observe. A soma dos algarismos do número, certo? Então, vamos para um exemplo. Então, se eu quero saber se o número 627 é um número divisível por 3, sem precisar fazer aquele cálculo de armar e efetuar, como é que a gente vai saber? Aqui está dizendo que eu tenho que somar os algarismos do número. Então, quais são os algarismos do número? 6, 2 e 7. Então, se eu pego aqui, ó,
Pego 6 mais 2 mais 7. Vou somar os algarismos do número. Então, quanto é 6 mais 2? 8. 8 mais 7, 15. Então, a gente sabe que o 15, ele é divisível por 3. E aí também a gente sabe que 15 é um múltiplo de 3. Então, o número 627 é um número divisível por 3. Vamos saber um outro número agora. 4.312. Eu quero saber se esse número aqui, 4.312, é divisível por 3, sem precisar fazer a continha de armar e efetuar. Como é que a gente vai saber qual é a regra? A soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3 ou um múltiplo de 3. Vamos somar os algarismos desse número, que é 4, 3, 1 e 2. É os algarismos. Então, 4 mais 3, quanto é? 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 2, quanto é? 10. O número 10 é um número divisível por 3 sem sobrar resto? Não. É um múltiplo de 3? Não. Então, o número 4.312 não é múltiplo de 3, seguindo a regra de divisibilidade, certo? Porque não pode sobrar resto. Não é isso que diz a regra? Não pode sobrar resto. Vamos saber agora um outro número, 39. Quais são os algarismos de 39? O 3 e o 9. Então, eu vou somar 3 mais 9, que é igual a 12. 12 não é divisível por 3? Sim. Não é múltiplo de 3? Sim. Vamos para mais um exemplo. Vamos saber agora qual número é divisível por 5, certo? Para a gente saber se o número é divisível por 5, só basta saber se ele terminou em 0 ou em 5. Se o número terminou em 0 ou em 5, ele é divisível por 5, certo? Exemplo, 350 terminou em 0, é divisível por 5. 1.525 terminou em 5, então é divisível por 5. 13.600 terminou em 0, então é divisível por 5. 55 é um número terminado em 5, então ele é divisível por 5. Então, o 5 é o mais prático também de a gente saber se é divisível por 5, certo? Vamos agora para o 6. Atente para o número 6, certo? Bom, para saber o número 6, já aprendemos anteriormente, né? Que para saber o de 2 e de 3, a gente tem uma regra, não é isso? Todo mundo lembra disso. Para saber o de 2, ele tem que terminar em número par. Ou termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Aí ele é divisível por 2. Qual é a regra que a gente sabe como é que é divisível por 3? Quando a gente pega os algarismos do número, soma e tem que dar um número divisível por 3 ou um múltiplo de 3, certo? Então, a gente já sabe o de 2 e já sabe o de 3. Para saber o de 6, como é que a gente vai fazer? Tem quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Como assim ao mesmo tempo? Ele tem que ser por 2 e ele tem que ser por 3 ao mesmo tempo. Ele não pode ser só por 2, ele não pode ser só por 3. Tem que ser pelos 2 ao mesmo tempo. Vamos saber agora desse número aqui, ó, 912. Certo? 912. Vamos saber se ele é ou não divisível por 6, certo? Primeiro passo, tem que saber se é divisível por 2 e se ele é divisível por 3 também. Se ele for pelos 2, esse número aqui, for divisível por 2 e for por 3, aí ele também é divisível por 6, certo? Vamos lá. Ele é por 2? Sim, porque a gente tá vendo aqui, ó, que tá terminando em 2. Então, a gente já sabe que 912, ele é por 2, certo? A gente não sabe ainda se é por 6, vai saber só se ele for por 3 também. Vamos saber
por 3. Como é a regra do 3, somos algarismo, tem que dar um múltiplo de 3, ou um número divisível por 3. Então, vamos somar aqui, 912. Então, vamos somar aqui para saber. Então, ele já sabe, ó, a gente já sabe que é por 2, que está terminando em 2. Agora, vamos saber se é por 3. 9 mais 1, 10. 10 mais 2, quanto é? 12. 12, ele é um múltiplo de 3. Ele é divisível por 3. Então, a gente sabe que ele é por 2. A gente sabe que 912, ele é por 2, por quê? Porque está terminando em 2. Ele é por 3 também, por quê? Porque a gente somando os algarismos dele, está dando um múltiplo de 3. Então, 912, ele é por 2 e por 3. Portanto, ele é divisível por 6. Certo? Vamos saber agora do número que está abaixo. 524. 524 termina em 4. Então, a gente já sabe até agora que ele é divisível por 2. Agora, vamos saber se ele é por 3. Então, vamos somar os algarismos, não é isso? Então, 5 mais 2, 7. 7 com mais 4, 11. 11, ele é divisível por 3? Não. No critério de divisibilidade, não pode sobrar resto, não é isso? Ele é divisível por 3? Também não. Nem é múltiplo e nem é divisível. Então, o que a gente sabe até agora é que 524, ele só é divisível por 2, mas não é para o 3. Então, 524 não é divisível por 6, certo? Qual é a regra para saber se é por 6? Tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos para mais um exemplo do 6 ainda. Bora lá. O número 510. Eu quero saber se ele é divisível por 6. Como é que a gente vai saber? Primeiro, ele é por 2, ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo, não é isso? Ele é por 2 porque está terminando em 0. Então, até então, 502, ele é por 2. Agora, vamos saber se ele é por 3. Vamos somar os algarismos. 5 mais 1, 6. 6 mais 0, 6. 6, ele é um múltiplo de 3 e é divisível por 3. Então, o número 510, ele é divisível por 6, certo? Vamos para mais um exemplo. 312. Eu quero saber se o número 312 é divisível por 6. Como é que a gente já vai fazer? Ele é por 2? Sim, porque está terminando em 2. Agora, ele é por 3, vamos somar os algarismos. 3 mais 1 mais 2. 4 com mais 2, 6. 6 é múltiplo de 3 e divisível por 3. Portanto, o número 312, ele é divisível tanto por 2 quanto por 3 ao mesmo tempo. Então, ele é divisível por 6, certo? Vamos para mais um exemplo de critério de divisibilidade. Vamos agora para o divisível por 9 e por 10, certo? Vamos saber a regra. Quando a soma dos algarismos é um número divisível por 9, é semelhante também a do 3. Soma os algarismos. Aí tem que dar um número divisível por 9, né? Então, o que é somar os algarismos? Aqui tem um exemplo. 2.349. Quem são os algarismos
2.349, o 2, o 3, o 4 e o 9. A gente tem que somar esses algarismos, certo? Vamos somar esses algarismos. Então, se eu tenho aqui 2 mais 3 mais 4 mais 9. Quanto é que dá no total? 18. Não é isso? Eu somando aqui, dá 18. E 18, o número 18 não é um número divisível por 9? Então, 2.349 é um número divisível por 9. Agora, eu quero saber se 909 é um número divisível por 9, sem sobrar resto, né? Qual é a regra? Não pode sobrar resto. 9 com mais 0 com mais 9 dá quanto? 18 também. Então, 18 é divisível por 9, então 909 é divisível por 9. Lembrando que isso aqui eu estou somando os algarismos do número que está ao lado, porque eu quero saber se o número que está aqui é divisível por 9. Certo, gente? Vamos atentar para esse detalhe. Não é esse número que eu estou me referindo aqui, não. É esse número daqui, certo? 351. Esse número daqui, ele é divisível por 9. Vamos somar, certo? 3 mais 5, quanto é? 8. 8 mais 1, quanto é? 9. 9 não é um número divisível por 9? Sim. Então, 351 é um número divisível por 9, certo? Então, resumindo, os números 2.349, 909 e 351 do exemplo dado aqui, ele é um número divisível por 9, certo? E todos esses números aí são divisíveis por 9. Agora vamos saber do 10. Como é que a gente vai saber se o número é divisível por 10? Quando ele termina em 0. Também muito prático, certo? O número terminou em 0, ele é um número divisível por 10, certo? Então, 50, 70, 5.010, 780, 900, entre outros números, certo? Tudo que terminar em 0, ele é divisível por 10. Pronto, gente? Na próxima aula, estarei dando mais um assunto de matemática. Para vocês entenderem um pouco mais, basta ler o assunto da página 102 até a página 104 do livro de matemática, certo? Para vocês terem mais detalhe sobre o assunto, certo? Até a próxima aula.